Olá, amigos! Vamos falar sobre o que significa a morte no Espiritismo. Então, nós aprendemos que somos espíritos imortais, ora estamos encarnados, ora desencarnados. Quando estamos encarnados, temos esse corpo físico, o perispírito, que é uma ligação, um corpo energético que liga esse espírito que somos a esse corpo físico. E quando estamos desencarnados, nós estamos no plano espiritual, levamos o nosso perispírito conosco, porque esse corpo físico é só uma veste que se desgasta. De tempos em tempos precisa ser trocado, é a desencarnação, né? A troca dessa veste. O espírito Joana de Ângeles, no livro Vida e Imortalidade, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, nos ensina que na morte do corpo físico, os laços que unem o espírito à matéria, os laços perispirituais, se afrouxam e o espírito se liberta da matéria. E ela fala também que a morte é uma fase de reestruturação dos valores do espírito. André Luiz, no livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, também fala que a morte é um sopro renovador. Então o espírito retorna às suas origens, envolto no perispírito, e nesse espírito ficam impressas as ondas vibratórias do nosso comportamento ao longo de todas as nossas encarnações, tudo aquilo que fizemos, as nossas ações boas ou más, e aí dependendo de como está a nossa elevação espiritual, nós vamos para planos superiores ou inferiores e reencarnamos novamente. E o que acontece na hora do desencarne? Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos ensina que na hora da morte o espírito revê toda a sua última encarnação, às vezes até revê as encarnações anteriores. O pensamento que é criado pela nossa vontade tem forma, e esse pensamento fica fotografado no perispírito, como se esse espírito fosse um espelho. O Leon Denis viveu no século XIX, XX, e naquela época não tinha filmadora. Hoje nós podemos dizer que o nosso pensamento é filmado, é gravado no perispírito. O perispírito é um registro que guarda todos os fatos da nossa existência. E esse registro, nos ensina Leon Denis, fica fechado durante a vida carnal, porque a carne é muito espessa, é uma capa que oculta esse conteúdo, esse registro dos nossos pensamentos lá no perispírito. Mas na morte, esse registro se abre lentamente e é por isso que o espírito revê a sua última existência ou as suas últimas existências. Diz Leon Denis, as lembranças despertam em massa e o espírito contempla-se a si mesmo, revê suas lutas, suas vitórias, seus fracassos, mede o caminho que percorreu, quanto avançou no seu progresso espiritual. Às vezes, diz ele, revendo essas vidas passadas, percebe, diante das escolhas que fez, quais foram os resultados, as consequências dessas escolhas, que resultaram nas provas e expiações dessa última encarnação. O passado explica o presente, e o presente dá uma ideia de como será o futuro. E no livro dos Espíritos, na questão 237, Allan Kardec também explica que Allan Kardec faz uma pergunta: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? E aí que a espiritualidade explica: sim, além de outras percepções que não dispunha,
porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. E eles continuam: a inteligência é um atributo do espírito que, no entanto, se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer. Aqui no caso é a carne, né? Que é como se fosse uma capa espessa. Então, no plano espiritual, sem o entrave da carne, a inteligência se manifesta mais livremente, as lembranças brotam em massa. E o Leon Denis também nos explica que aqueles que, né, viveram de forma honesta, ética, os justos, para eles a morte é uma libertação, é o fim das provas, é a calmaria após a tempestade, é um porto seguro após uma travessia tempestuosa que é a nossa vida aqui nesse planeta. Para os justos, né, para esses justos que buscaram a transcendência da matéria, os laços perispirituais já estão enfraquecidos. E por isso, no desencarne, eles se desligam suavemente. E o espírito entra num torpor semelhante a um sono. O justo vê na hora da morte a sua existência terrena recuar, afastar-se pouco a pouco, com suas amarguras e ilusões. São névoas que se dissipam. Ele lança um último olhar para o seu passado e tem duas sensações: as coisas materiais se apagam e uma vida nova surge, como um véu que se levanta. Uma vida cheia de encantamento misterioso. Tudo se aclara e aí surge um sentimento de felicidade, de força, de juventude, de serenidade. Novas faculdades são despertas e o espírito mergulha numa onda reparadora. Acabam-se as incertezas, os temores. Ele vê os amigos do passado rejuvenescidos, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo e guiá-lo à nova morada. E, diz Leon Denis, e seu destino feliz começa. E a Joana fala, a existência física, aqui, né, no nosso planeta, é uma experiência evolutiva. Depois dela, depois dessa experiência carnal, é que vem a vida real. Enfim, né, o espírito não morre, a vida não cessa, ela continua em outra dimensão. O nosso ente querido que partiu para a pátria espiritual, ele está vivo, não morreu. Nós não perdemos esse ente querido, pelo contrário, ganhamos um amigo no plano espiritual. Ele prossegue nos amando, ele recebe as vibrações de carinho e gratidão que nós lhe enviamos. Se nós nos angustiamos, nos revoltamos, nos desesperamos por ele ter partido, eles ficam tristes e anseiam por voltar e nos dizer que não morreram, que estão mais vivos do que nunca, que essa separação é temporária, faz parte de um aprendizado, que os laços de amor, de afeto permanecem. E Deus não separa aqueles que se amam, né? Então nós não perdemos os nossos familiares, os nossos amigos. Não, eles se transformam em amigos por toda a eternidade e continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento de amor. Eles vivem e nos aguardam no retorno ao plano espiritual. E Leon Denis fala, a perda de entes amados é uma prova cruel. Essas partidas sucessivas aí, né, nesse momento de pandemia, são advertências solenes para arrancar-nos do nosso egoísmo, para mostrar a puerilidade, a infantilidade das nossas preocupações materiais, mostrar, né, que as nossas ambições terrestres são exageradas, desnecessárias, e as partidas sucessivas daqueles que amamos convidam-nos a nos preparar para essa grande viagem. Amigos queridos, que Jesus esteja sempre em nossos lares
em nossos corações e que ele fortaleça a nossa caminhada evolutiva. Muito obrigada.